Milionário fica chocado ao ver mendiga negra e seu bebê presos no elevador com ele. Você já viu um elevador parar bem no meio do nada com uma mãe desesperada, um bebê chorando e um milionário que não sabe onde se meteu? Foi exatamente isso que aconteceu. Amália segurava firme o carrinho do seu pequeno, o coração perto de explodir. O suor escorria pelas têmporas, enquanto olhava para a porta enferrujada, que teimava em não abrir. Na sua bolsa, o celular vibrou na mesma hora. Uma notificação amarela. Despejo confirmado. Será que era possível um dia pior? Do seu lado, Caetano ajeitava o terno, olhando desconfiado para aquele cenário. O ar carregado do elevador fechado misturava o cheiro de suor, fraldas usadas e um perfume caro. Ele nunca imaginou que num lugar tão pequeno encontraria alguém que parecia carregar o mundo inteiro nas costas. E um bebê que não parava de chorar. Um clique seco, e o elevador parou. A luz oscilou, piscou, e o silêncio caiu pesado. O ar ficou dense. Amália fechou os olhos por um segundo, respirando fundo para não chorar ali na frente do estranho. Ele a olhou. Os olhos dela, marejados, pediam uma força que ela não tinha certeza se conseguiria dar. No primeiro instante, foi só silêncio. Cada tic-tac do relógio parecia um trovão no peito. Então, Caetano quebrou o gelo com uma pergunta suave, quase perdida. Você está bem? Amália abriu os olhos, surpresa. Sobrevivo, por enquanto. A voz dela tremia, mas escondia uma força bruta. Ela contou ali naquele espaço apertado a história da mãe, Helena, que sempre repetia: luta, Amália, sempre acredita em dias melhores. Cada palavra era como uma faca cortando a própria carne. Caetano ficou em silêncio ouvindo aquele sotaque, aquelas dores que ele não conhecia, um mundo que dinheiro nunca conseguiu comprar. Mas então, quando o bebê teve um choro forte, desesperado, Amália cedeu um pouco. Pegou o celular para tentar conferir detalhes do despejo de novo. O papel digital mostrava o nome Rubem, o síndico corrupto, aquele que era mais inimigo do que quem protegesse o prédio. Esse era mesmo o fim, pensou. O fim daquele lar que tinha sido seu porto, mesmo com rachaduras. Caetano sentiu algo novo crescer dentro dele, uma vontade estranha de ajudar. Não era só curiosidade, nem pena barata. Era impulso, urgência. Me fala uma coisa, ele começou. Quem é esse Rubem? Por que ele quer te tirar daqui? Ela contou com os olhos brilhando. A tensão entre eles cresceu ainda mais, até que, de repente, o estalo seco veio do andar de baixo. Fumaça começou a invadir a parte inferior rápido demais. Um fogo começou ali, ameaçando engolir tudo, o prédio, aquelas vidas, promessas e sonhos. O elevador balançou e um alarme distante começou a soar, aumentando o pânico. Moradores começaram a gritar do lado de fora, pedindo ajuda, enquanto Amália e Caetano trocavam um olhar que dizia: temos que sair daqui e juntos. No meio do caos, uma surpresa. Amália puxou da bolsa uma pasta antiga, com documentos amarelados. Quase secretos, passados pela mãe. Era a chave para provar que eles tinham direito àquele lugar. E se isso fosse verdade? Se aquela luta toda não fosse em vão? Se a herança da mãe dela pudesse virar a mesa? Enquanto o fogo lambe as paredes mais baixas e o grito dos vizinhos ecoa pela rua, Caetano segura firme a mão de Amália. O silêncio de sobra é carregado de dúvidas e promessas não ditas. O que será dessa história? Quem vencerá? E o que o futuro reserva para eles dois, presos naquele elevador e agora unidos por uma tempestade que veio para destruir ou reconstruir? O que ninguém sabe ainda é que essa noite vai virar o jogo, e suas vidas nunca mais serão as mesmas. Antes de continuar, só um lembrete rápido. Confere se você ainda está inscrito. O YouTube anda desinscrevendo geral, e deixa aquele like para me ajudar. O elevador tremia enquanto a fumaça se esgueirava sob a porta, e o pano de fundo se tornava cada vez mais nebuloso. Amália sentiu o aperto no peito aumentar. A mão de Caetano estava firme na dela, mas a realidade de um incêndio se aproximava, como um monstro em busca de suas presas.
O choro do bebê ecoava, cada nota intensificando o medo. A vida deles dependia de uma saída, e aquela pequena sala metálica estava se transformando em uma armadilha. Amália! Caetano a chamou, quebrando o silêncio que clamava por socorro. O que você tem aí? Ele apontou para a pasta que ela ainda segurava com. São documentos, ela respondeu. A voz trêmula. Sobre um apartamento. Meus direitos. Mas e se não for suficiente? Ele respirou fundo, tentando ignorar o calor que já estava lá. Vamos superar isso. Primeiro, precisamos sair daqui. No fundo, Caetano sabia que a situação era desesperadora. E se o fogo consumisse tudo? O que aconteceria com Amália e seu bebê caso eles não conseguissem escapar? Neste momento de pânico, um estrondo vindo de baixo ecoou. A luz começou a piscar, criando sombras dançantes nas paredes do elevador. Caetano estava prestes a sugerir que eles tentassem abrir a porta, quando um forte impacto surgiu do teto, fazendo o elevador descer abruptamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O bebê soltou um grito agudo, fazendo o coração de Amália se apertar ainda mais. O que foi isso? Caetano exclamou, enquanto tentava manter o equilíbrio. Mas logo eles sentiram que algo estava errado, muito errado. Uma lâmpada estourou acima deles, e um fluxo de água começou a gotejar pelas paredes. O elevado estava desmoronando, e não poderia demorar para se tornarem prisioneiros do fogo. Amália, precisamos de um plano. Ele olhou diretamente em seus olhos, a intensidade crescendo. Mas antes que ela pudesse responder, a pasta escorregou de suas mãos e se espalhou pelo chão, papéis voando como folhas levando ao desespero. Caetano se agachou para pegar um deles, e seu coração parou. Ele leu, os olhos atrás das lentes se alargando como pratos. Não, isso não pode ser verdade. O papel mostrava um novo nome, Manuela. Ela é a verdadeira dona desse apartamento. As palavras de Caetano surgiram pesadas, angustiantes. O que você quer dizer? Amália ficou confusa, mas ao ver a expressão de Caetano, um nó se formou em sua garganta. O que mais você sabe sobre sua mãe? Ele insistiu. A necessidade de respostas rasgando o ar poluído do elevador. Amália olhou para ele atordoada, e novas memórias começaram a surgir. Helena mencionava um passado sombrio, algo que sempre foi abafado por uma razão que ela nunca entendeu completamente. Ela teve um passado complicado, mas a casa era nossa, eu tenho certeza. Amália, se o documento diz que uma Manuela é a legítima proprietária, pode ser que sua mãe não tenha sido quem você pensava. Pode ter havido um roubo, uma fraude, você precisa descobrir mais. E de repente, o chão pareceu tremer sob suas pernas. O alarme do edifício ressoava, a fumaça avançando através das aberturas como serpentes envenenadas. Caetano levantou a voz sobre o caos. Temos que correr. Falar sobre isso depois. Agora temos que nos salvar. O elevador balançou ainda mais, e nesse momento, a porta se abriu abruptamente, revelando um andar horrível e coberto por chamas. O olhar de ambos se cruzou, e no fundo de seus olhos havia um entendimento. Eles não estavam apenas presos em um elevador em chamas, mas em uma rede de mentiras que poderiam destruir a vida de Amália. E enquanto a fumaça invadia a pequena caixa de metal, se perguntaram quem eram realmente e como tudo isso iria acabar. O caos exterior se misturava com o silêncio ensurdecedor na mente de Amália. Havia ainda algo em jogo, segredos não revelados que estavam prestes a veio à tona. O que mais estava escondido? As verdades estavam queimando junto com o prédio. E o que sobraria quando a fumaça assentasse? O elevador tremia enquanto a fumaça se esgueirava sob a porta, e o pano de fundo se tornava cada vez mais nebuloso. Amália sentiu o aperto no peito. A vida deles dependia de uma saída, e aquela pequena sala metálica estava se transformando em uma armadilha. Amália! Caetano a chamou, quebrando o silêncio que clamava por socorro. O que você tem aí? Ele apontou para a pasta que ela ainda segurava com força, como uma âncora em meio a um mar revolto. São documentos, ela respondeu, a voz trêmula. Sobre o apartamento, meus direitos, mas e se não for suficiente? Ele respirou fundo, tentando ignorar o calor que já estava lá. Vamos superar isso. Primeiro precisamos sair daqui. No fundo, Caetano sabia que a situação era desesperadora. E se o fogo consumisse tudo? O que aconteceria com Amália e seu bebê caso eles não conseguissem escapar? Neste momento de pânico, um estrondo vindo de baixo ecoou. A luz começou a piscar, criando sombras dançantes nas paredes do elevador.
Caetano estava prestes a sugerir que eles tentassem abrir a porta quando um forte impacto surgiu do teto, fazendo o elevador descer abruptamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O bebê soltou um grito agudo, fazendo o coração de Amália se apertar ainda mais. "O que foi isso?" Caetano exclamou, enquanto tentava manter o equilíbrio. Mas logo eles sentiram que algo estava errado, muito errado. Uma lâmpada estourou acima deles e um fluxo de água começou a gotejar pelas paredes. O elevador estava desmoronando e logo se tornariam prisioneiros do fogo. "Amália, precisamos de um plano." Ele olhou diretamente em seus olhos, a intensidade crescendo. Mas antes que ela pudesse responder, a pasta escorregou de suas mãos e se espalhou pelo chão. Papéis voou. Caetano se agachou para pegar um deles e seu coração parou. Ele leu, os olhos atrás das lentes se alargando como pratos. "Não, isso não pode ser verdade." O papel mostrava um novo nome, Manuela. "Ela é a verdadeira dona desse apartamento?" As palavras de Caetano surgiram pesadas, angustiantes. "O que você quer dizer?" Amália ficou confusa, mas ao ver a expressão de Caetano, um nó se formou em sua garganta. "O que mais você sabe sobre sua mãe?" Ele insistiu. A necessidade de respostas rasgando o ar poluído do elevador. Amália olhou para ele, atordoada, e novas memórias começaram a surgir. Helena mencionava um passado sombrio, algo que sempre foi abafado, por uma razão que ela nunca entendeu completamente. Ela teve um passado complicado. "Mas a casa era nossa, eu tenho certeza." "Amália, se o documento diz que uma Manuela é a legítima proprietária, pode ser que sua mãe não tenha sido quem você pensava. Pode ter havido um roubo, uma fraude. Você precisa descobrir mais." E de repente, o chão começou a tremer sob suas pernas. O alarme do edifício ressoava, a fumaça avançando através das aberturas como serpentes envenenadas. Caetano levantou a voz sobre o caos. "Temos que correr, falar sobre isso depois. Agora temos que nos salvar." Então uma batida forte ecoou no elevador e com um rasgo ensurdecedor a porta se abriu de uma vez, revelando um cenário apocalíptico. Chamas lambiam as paredes e a fumaça se infiltrava como uma névoa mortal. Caetano puxou Amália pela mão, mas ao fazer isso, ele notou algo caindo entre eles, uma caixa de metal, antiga, que parecia estar numa parte esquecida do elevador. "Caetano, espere!" Amália gritou, mas ele já havia pegado a caixa e a abriu com pressa. O que havia ali dentro? Fotografias em preto e branco de Helena com uma mulher desconhecida, e assinado embaixo um nome familiar, Manuela. Aquela mulher não era apenas a dona do apartamento, mas a irmã de Helena. "Ela é sua tia", Caetano sussurrou, a mente girando. "E a mulher quem você sempre acreditou ser sua mãe pode não ser quem você pensa." A verdade desnudada fez a realidade em volta deles desmoronar. O bebê parou de chorar por um instante. Como se sentisse a intensidade naquele pequeno espaço, e os dois se entreolharam, paralisados. Ali estavam, afogados em uma mentira, enquanto o fogo cercava. E uma nova questão começou a atormentar a mente de Amália. Quem afinal ela realmente era? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo estrondo vindo dos andares de cima fez o elevador balançar. As chamas estavam mais perto agora, e o pânico se instalou novamente. O que aconteceria quando a poeira assentasse? A verdade estava ali, prestes a queimá-los. O elevador tremia enquanto a fuma. Amália sentiu o aperto no peito aumentar. A mão de Caetano estava firme na dela, mas a realidade de um incêndio se aproximava, como um monstro em busca de suas presas. O choro do bebê ecoava, cada nota intensificando o medo. A vida deles dependia de uma saída, e aquela pequena sala metálica estava se transformando em uma armadilha. "Amália!" Caetano a chamou, quebrando o silêncio que clamava por socorro. "O que você tem aí?" Ele apontou para a pasta que ela ainda segurava com força, como uma âncora em meio a um mar revolto. "São documentos", ela respondeu, a voz trêmula. "Sobre o apartamento, meus direitos. Mas e se não for suficiente?" Ele respirou fundo, tentando ignorar o calor que já estava lá. "Vamos superar isso. Primeiro, precisamos sair daqui." No fundo, Caetano sabia que a situação era desesperadora. E se o fogo consumisse tudo? O que aconteceria com Amália e seu bebê caso eles não conseguissem escapar? Então, uma batida forte ecoou no elevador, e com um rasgo ensurdecedor, a porta se abriu de uma vez.
revelando um cenário apocalíptico. Chamas lambiam as paredes e a fumaça se infiltrava como uma névoa mortal. Caetano puxou Amália pela mão, mas ao fazer isso, ele notou algo caindo entre eles. Uma caixa de metal antiga que parecia estar numa parte esquecida do elevador. Caetano, espere! Amália gritou, mas ele já havia pegado a caixa e a abriu com pressa. O que havia ali dentro fez a respiração dele falhar. Fotografias em preto e branco de Helena com uma mulher desconhecida e assinado embaixo um nome familiar, Manuela. Aquela mulher não era apenas a dona do apartamento, mas a irmã de Helena. Ela é sua tia, Caetano sussurrou, a mente girando. E a mulher quem você sempre acreditou ser sua mãe pode não ser quem você pensa? O choque foi tão grande que o ar ao redor parecia se comprimir, como se a fumaça fosse um pano sufocante. O bebê parou de chorar, absorvendo a tensão daqueles momentos. Amália olhou para os papéis espalhados pelo chão, uma confusão crescente entorpecendo seus pensamentos. O que você está dizendo? Minha mãe me contou tudo sobre a vida dela. Ela me disse que tudo estava certo. E se não estiver? Caetano rapidamente continuou, seus olhos fixos nos dela. Se a verdade é que sua mãe não tinha direito nenhum sobre esse lugar? Se o passado dela foi construído em mentiras? E como se a realidade tivesse decidido se apressar, um novo barulho ecoou. A luz piscou, o edifício gemeu e Amália sentiu o chão sob seus pés tremer. Quase instintivamente, ela olhou para cima. Foi quando ouviu uma voz familiar vindo de algum lugar no caos ao redor. Amália! A voz era rouca, mas inconfundível. Era a voz de Helena. O coração dela disparou. Helena não estava ali. Não podia estar. Aquilo só fazia o pânico crescer. Amália, olhe para mim. As chamas crepitavam e, de repente, uma sombra se projetou na porta do elevador. Uma pessoa de pé rígida, com uma expressão que misturava dor e urgência. Você não pode sair. Vocês precisam entender a verdade! Helena gritou e então a visão de Amália se ajustou, captando detalhes. Era mais do que uma sombra. Era Helena de pé ali, mais real do que qualquer coisa. Num instante, a traidora realidade bateu com força. Como você? Amália gaguejou. A fé que mantinha na mãe, agora uma ponte de desilusão. Você está viva? Você me deixou acreditar que estava morta. E eu pensava que a história morrera com você. Caetano murmurou, olhando entre as duas, incrédulo. O elevador estava prestes a desmoronar sobre eles, mas ali estava a mulher que deveria estar morta, surgindo das chamas. Não é assim que as coisas funcionam. Helena implorou. Existem segredos em jogo que não podem vir à tona. Segredos? Que segredos, mãe? Amália gritou, a voz embargada, balançando entre amor e raiva. Você me prendeu nesse labirinto de mentiras. Então, um eco abafado ressoou e uma parte do teto desabou. O elevador balançou. Amália e Caetano se seguraram, mas Helena parecia imóvel, do lado de fora do fluxo avassalador. O bebê começou a chorar de novo. O pânico no ar se intensificava. Amália, sai agora! Helena gritou, mas estava longe, envolta em fumaça. O que eu sou não importa. Você precisa fugir. É a única maneira. Diante daquela confusão, o chão tremeu uma última vez e uma verdade crua se instalou. O que vem a seguir para eles era uma corrida contra o tempo, mas a revelação de Helena alterava as regras do jogo. Quem era realmente Helena? O que mais havia sido escondido? Nesse instante, as chamas pareciam mais ameaçadoras que nunca e a dúvida pairava no ar. A vida de Amália estava prestes a mudar para sempre, mas a única pergunta que restava era quem ela deveria acreditar. A tensão no elevador era palpável. Amália olhava para Helena, a mãe que achava estar morta, a criatura que moldou sua vida em um labirinto de mentiras. Sua mente estava em chamas, como as paredes ao redor. Por que você fez isso? Amália gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que nunca me contou a verdade? Helena abriu a boca, mas as palavras não saíam. O tempo estava se esgotando. Cada segundo era um lembrete do perigo que o cercava. As chamas dançavam e a fumaça se tornava a névoa do pesadelo. Você não entende, Amália. Por favor, eu precisava te proteger. Helena gritou, os olhos cheios de desespero. Aquelas palavras ecoaram,
mas não faziam sentido. Proteger? De quê? A verdade que a mantinha aprisionada? Amália sentiu uma raiva crescente. Tudo o que sabia, tudo em que acreditava estava ruindo. Proteger? Você me prendeu nesse inferno. Você que é a razão da dor e da mentira. O choro do bebê era um lamento nas alturas. E o calor ao redor só parecia aumentar. Calma, calma. Temos que sair. Caetano puxou Amália para o lado, incapacitado pela revelação bombástica. Ele virou-se para a porta que pulsava com a força do incêndio. Não temos tempo. Se não sairmos, vamos morrer aqui. Helena fez um movimento em direção à porta, mas um novo estrondo balançou o elevador. O chão tremeu, a luz piscou. Não. Ele se virou, olhar aterrorizado. O teto começou a se desintegrar e a fumaça se tornava uma cortina negra. As chamas estavam muito perto. Caetano! Helena gritou, apontando para a saída. Você precisa ir, agora! Amália estava paralisada, sua mente dançando entre a raiva e o amor por aquela mulher. Como pôde? Você não pode fazer isso. Não pode nos deixar aqui. Mas então, antes que qualquer um pudesse agir, a porta do elevador se escancarou. O calor invadiu o espaço, e com um movimento frenético, Helena avançou. E então, em um instante devastador, ela empurrou Caetano para fora, logo antes que as chamas as engolisse. A luz ofuscante iluminou o rosto dele surpreso e horrorizado. Amália, não! A voz de Caetano ecoou na montanha de caos. Ele foi sugado para fora, enquanto Helena dava um passo para o lado, caindo diretamente nas chamas de um modo que fez o coração de Amália parar. Os gritos se misturavam ao estalo do fogo. Ela ficou totalmente paralisada. Você é um monstro! Amália gritou. Seu corpo tremia de dor. A fumaça envolvia e o ar se tornava irrespirável. Ninguém tinha ido embora. Não havia saída. Amália, Caetano insistiu, horrorizado, estendendo a mão. Mas ela não conseguia se mover, paralisada pelo choque. Como poderia acreditar que sua mãe a deixaria desse jeito? Todos aqueles anos de amor e dedicação desmoronando sob uma pilha de mentiras. E então, no meio do caos e dor, um clarão. A caixa de metal que Caetano havia pegado do elevador começou a brilhar. Era quase um farol na escuridão. De repente, tudo ao redor parecia parar. O tempo encolheu. Caetano se virou e abriu a caixa, e o que brilhou lá dentro fez o coração de Amália parar novamente. Um documento. Um testamento. O que é isso? Ele murmurou, enquanto lia. Famílias mencionadas. Um nome que a fez estremecer. Rubem. O síndico. Caetano olhou para Amália, os olhos confusos. Ele é seu pai! A revelação foi como um golpe na cara. A verdade de sua origem, um pai ausente, um desprezo profundo, tudo jogado em sua cara. Amália não podia acreditar. A fumaça a cercava, as chamas dançavam, mas no fundo do seu ser algo mudou. O destino delas não era apenas a luta pela vida, mas pela verdade que poderia redefinir tudo. Olhos cheios de lágrimas, ela finalmente soube. A vida dela era uma teia de mentiras ainda mais complexas do que jamais imaginou. Fez uma escolha naquele instante, aquela que poderia mudar tudo. Precisamos sair, agora. Mas enquanto ela se preparava para seguir Caetano, as vozes da memória retornaram, sussurrando segredos. Aquela noite, não apenas a mudar suas vidas, mas livraria antigas verdades escondidas que poderiam empurrá-las para um lugar sombrio. O que mais estava enterrado nas ruínas do passado? O que mais estava prestes a ser revelado? Em meio ao pânico, a única certeza era que nada seria como antes. E agora, quem realmente era Amália? A tensão no elevador era palpável. Amália olhava para Helena, a mãe que achava estar morta, a criatura que moldou sua vida em um labirinto de mentiras. Sua mente estava em chamas, como as paredes ao redor. Por que você fez isso? Amália gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que nunca me contou a verdade? Helena abriu a boca, mas as palavras não saíam. O tempo estava se esgotando. Cada segundo era um lembrete do perigo que o cercava. As chamas dançavam e a fumaça se tornava a névoa do pesadelo. Você não entende, Amália. Por favor, eu precisava te proteger. Helena gritou, os olhos cheios de desespero. Aquelas palavras ecoaram, mas não faziam sentido. Proteger? De quê?
A verdade que a mantinha aprisionada? Amália sentia uma raiva crescente. Tudo o que sabia, tudo em que acreditava, estava ruindo. Proteger? Você me prendeu nesse inferno. Você que é a razão da dor e da mentira. O choro do bebê era um lamento nas alturas, e o calor ao redor só parecia aumentar. Calma, calma, temos que sair. Caetano puxou Amália para o lado, incapacitado pela revelação bombástica. Ele virou-se para a porta que pulsava com a força do incêndio. Não temos tempo. Se não sairmos, vamos morrer aqui. Helena fez um movimento em direção à porta, mas um novo estrondo balançou o elevador. O chão tremeu. A luz piscou. Não, ele se virou, olhar aterrorizado. O teto começou a se desintegrar e a fumaça se tornava uma cortina negra. As chamas estavam muito perto. Caetano! Helena gritou, apontando para a saída. Você precisa ir, agora! Amália estava paralisada, sua mente dançando entre a raiva e o amor por aquela mulher. Como pôde? Você não pode fazer isso! Não pode nos deixar aqui! Mas então, antes que qualquer um pudesse agir, a porta do elevador se escancarou, e calor invadiu o espaço, e com um movimento frenético, Helena avançou. E então, em um instante devastador, ela empurrou Caetano para fora. Logo antes que as chamas as engolisse, a luz ofuscante iluminou o rosto dele, surpreso e horrorizado. Amália, não! A voz de Caetano ecoou na montanha de caos. Ele foi sugado para fora enquanto Helena dava um passo para o lado, caindo diretamente nas chamas de um modo que fez o coração de Amália parar. Os gritos se misturavam ao estalo do fogo. Ela ficou totalmente paralisada. Você é um monstro! Amália gritou. Seu corpo tremia de dor. A fumaça a envolvia e o ar se tornava irrespirável. Ninguém tinha ido embora. Não havia saída. Amália! Caetano insistiu, horrorizado, estendendo a mão. Mas ela não conseguia se mover, paralisada pelo choque. Como poderia acreditar que sua mãe a deixaria desse jeito? Todos aqueles anos de amor e dedicação desmoronando sob uma pilha de mentiras. E então, no meio do caos e dor, um clarão. A caixa de metal que Caetano havia pegado do elevador começou a brilhar. Era quase um farol na escuridão. De repente, tudo ao redor parecia parar. O tempo encolheu. Caetano se virou e abriu a caixa, e o que brilhou lá dentro fez o coração de Amália parar novamente. Um documento. Um testamento. O que é isso? Ele murmurou enquanto lia. Famílias mencionadas, um nome que a fez estremecer. Rubem. O síndico. Caetano olhou para Amália, os olhos confusos. Ele é seu pai? A revelação foi como um golpe na cara. A verdade de sua origem, um pai ausente, um desprezo profundo. Tudo jogado em sua cara. Amália não podia acreditar. A fumaça a cercava, as chamas dançavam, mas no fundo do seu ser, algo mudou. O destino delas não era apenas a luta pela vida, mas pela verdade que poderia redefinir tudo. E no calor da batalha contra o incêndio, algo se rompeu. A porta do elevador se abriu completamente e, em meio à fumaça, uma figura avançou. Era uma mulher com os cabelos negros desgrenhados e olhos ardendo de determinação. Não, isso não pode acabar assim. Era Manuela, a tia de Amália. O tempo pareceu congelar. Manuela, Amália sussurrou, a surpresa chocando-a. A mulher avançou apressada, estendendo a mão. Você não sabe o que está acontecendo. A verdade sobre sua mãe. A verdade sobre Rubem. Ele está desesperado. Se você não ouvir, isso pode acabar com você. A intensidade nas palavras dela era palpável. Caetano estava em choque, mas a urgência empurrou todos para frente. Temos que sair. O fogo está se aproximando. Transferir os direitos do apartamento. Você não pode deixar ele levar a casa. Precisamos ir juntos. Amália, ouça-me, há muito mais que você não sabe. Manuela começou a puxá-los para fora. Enquanto os três saíam do elevador e passavam pela umidade do corredor, Amália virou-se, o coração apertando dentro dela. O que mais você sabe? O que mais aconteceu entre minha mãe e Rubem? E enquanto Manuela abria a boca para responder, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo o edifício tremer sob seus pés. O chão oscilou, e no momento seguinte, algo irreversível aconteceu. Um teto desmoronou sobre eles.
O eco do colapso foi ensurdecedor, e Amália e Caetano se perderam na fumaça, enquanto Manuela gritava: "Saia antes que seja tarde demais!" Em meio ao caos, a única certeza era que a verdade estava prestes a ser completamente reconfigurada. E com ela vieram segredos inimagináveis. E no fundo de seu coração, Amália percebeu que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. E as chamas que cercavam suas vidas eram apenas o começo. As rachaduras nas paredes do elevador fixaram a atenção de Amália. A fumaça a envolvia, enquanto a voz de Manuela soava distante. "A verdade está aí fora. Não podemos ficar parados." Mas a urgência não era a única coisa que a consumia. O peso do que ouvirá a deixou sem palavras, e sua cabeça girava como uma roda. Caetano puxou Amália pelo braço, seus olhos refletindo o medo profundo. "Amália, precisamos sair agora." E sem mais hesitar, eles se lançaram pelo corredor. A fumaça cobrindo tudo como um manto mortal. Os gritos dos moradores ecoavam ao fundo, mas não havia tempo para se preocupar com os outros. Eles seguiam em frente, a sanidade e o instinto de sobrevivência lutando dentro dela, um campo minado de emoções. Enquanto corriam, o chão tremia sob seus pés. Um rugido de fogo retumbou atrás deles, um aviso mortal. Os painéis de madeira estalavam como se fossem gritar em agonia. Era uma corrida contra o tempo, e a explosão parecia iminente. "Ali!" Manuela apontou para uma porta escura de saída. Enquanto os corredores se tornavam um labirinto de fumaça e pânico, o trio alcançou a porta e, com um empurrão forte, saltaram para fora, aterrissando em uma sala em chamas. As chamas dançavam como serpentes, e o calor os envolvia instantaneamente. Amália sentiu o pânico em seu peito aumentar, mas antes que pudessem respirar aliviados, um estrondo ensurdecedor ressoou, e um pedaço do teto desabou. O que parecia ser um caminho de fuga transformou-se em um novo pesadelo. Eles recuaram. As chamas se aproximavam como uma onda avassaladora. "Rápido, sigam-me!" Manuela gritou, liderando-os por um caminho lateral. Mas antes que pudessem conseguir, uma figura emergiu da fumaça densa, uma sombra masculina. Amália ficou paralisada ao reconhecer a silhueta. "Rubem!" ela sussurrou, seu corpo gelando. O síndico, o homem que sempre fora a sombra em sua vida, estava ali, flutuando no ar pesado, como o monstro de sua infância. Ele tinha uma expressão determinada, mas havia algo mais, algo que a fez hesitar. "Você não pode sair!" ele berrou, o tom traiçoeiro em sua voz. "A verdade deve permanecer oculta." Os olhos de Amália se arregalaram, um nó na barriga. "Oculta? O que você sabe que eu não sei?" Ela gritou de volta, a adrenalina pulsando nas veias. O coração dela disparava entre a raiva e a confusão. Caetano, ainda ao lado dela, estava tão surpreso quanto. Então, Rubem sorriu e o mundo dela caiu. "Eu sou seu pai, Amália." As palavras saíram como um disparo, fazendo a respiração de todos parar por um momento. Um vazio ensurdecedor tomou conta do espaço, e a fumaça começou a girar mais intensamente ao redor deles. "Não, isso não pode ser verdade." A cabeça de Amália girou. O chão sob seus pés parecia prestes a desmoronar. A revelação era como uma bomba prestes a explodir. "Eu tentei proteger você. O que sua mãe fez era por seu bem." A forma como ele falou com um toque de desespero fazia todo o corpo dela tremer. As chamas ao redor pareciam flutuar mais para perto. Caetano pulou na frente dela. "Como você pode dizer isso? Você destruiu a vida dela. Mentiu para todos nós." Ele estava furioso, a segurança dele se transformando em coragem pela proteção de Amália. Rubem apenas sorriu, um sorriso estranho, como se ele estivesse se divertindo com toda a situação. "Você não sabe o que realmente significa ser um pai. Helena se meteu em algo muito maior do que podíamos imaginar." E agora vocês estão no centro da tempestade. Amália estava perdida. A verdade nunca foi tão complicada. O que exatamente isso significava? Todos os segredos que ela pensou que pudesse entender se tornaram um desastre de mentiras e ilusões. Um novo estrondo veio de baixo, e as paredes começaram a ruir. O fogo avançava sem piedade,
O passado deles estava prestes a se desmoronar junto com o prédio. Com um movimento desesperado, Caetano puxou Amália para trás, enquanto Rubem avançava um passo. Vocês têm que fazer uma escolha, ele gritou, a fumaça começando a envolver seu corpo também. A verdade pode salvar vocês ou destruí-los. Amália olhou para Caetano, os olhos cheios de incerteza. O que mais ela não sabia? As chamas subiam mais alto, e a única coisa que restou foi a incerteza de saber em quem ela poderia confiar. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, um único pensamento ecoou em sua mente. Quem realmente era Amália que havia surgido desse incêndio? E será que haveria alguma maneira de escapar? O chão tremia e as chamas avançavam, preenchendo o espaço com uma inquietante dança vermelha. Amália olhou para Caetano, que ainda se recuperava da revelação bombástica de Rubem. As palavras ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Eu sou seu pai. O pânico pairava no ar, um peso enfadonho como a fumaça que quase encobria a visão. O que isso significava para ela? Qualquer esperança que tivesse se concentrado em encontrar respostas agora se transformava em um pesadelo ainda mais profundo. Amália, precisamos sair. Caetano berrou, a urgência clara em seu tom. Ele puxou-a pela mão, mas o olhar dela fixou em Rubem. Algo nele não parecia certo. Os olhos arregalados de seu pai brilhavam, mas havia uma faísca de mentira ali, uma falsidade que não conseguia ignorar. Amália, ele repetiu, a voz tremendo. As chamas ameaçavam devorar tudo ao redor, mas antes que conseguissem avançar, um som assombroso reverberou. Um estrondo irrompeu do teto acima deles, e os ladrilhos do chão começaram a se desfazer. A cena se desdobrou em um caos frenético. Pedaços de madeira e gesso desabavam como se o próprio prédio estivesse se desintegrando. Saiam agora! Alguém gritou da porta no fundo do corredor. Era Manuela, os olhos arregalados e cheios de terror. Rubem hesitou. Um instante que parecia uma eternidade, mas foi o suficiente. Ali, no meio daquele inferno, enquanto a fumaça apertava como um laço no peito, Amália percebeu o verdadeiro cara de seu pai. Você não é meu pai. A voz saiu como um arranco, cheia de dor e raiva. Você não pode me dizer quem sou. A expressão de Rubem mudou. Por um breve momento a máscara caiu. Não seja ingênua. Eu sempre fui sua única proteção. A verdade é muito mais sombria. Você não entende. Mas antes que pudesse falar mais, um candelabro desmoronou do teto, arrastando-se próximo à cabeça de Caetano. Ele se agachou, puxando Amália, que agora estava paralisada pelo horror. Não podemos ficar aqui, ele gritou, enquanto tirava a caixa de metal do elevador da bagunça. E foi nesse instante, com a caixa nas mãos, que tudo aconteceu. Um grito ecoou no ar, uma voz familiar. Amália, você tem que confiar em mim! Era Helena, mais viva do que nunca, surgindo das sombras fumacentas atrás de Rubem. Helena avançou, os olhos acesos, e antes que qualquer um pudesse responder, ela empurrou Rubem com força, fazendo cair para trás. Você não tem poder sobre ela. O que fiz foi para protegê-la de você, para protegê-la de mim. As palavras ecoaram como um trovão, fazendo Amália vacilar. Mãe, o que está acontecendo? O que você quer dizer? Eu sou a sua verdadeira mãe. Rubem é o que você não pode se lembrar. O caos se intensificou. A verdade estava dando voltas e o mundo girava em torno dela. Então a caixa de metal começou a vibrar, quase como se tivesse vida própria. O som se intensificou, ecoando através do corredor. Rubem se levantou, a raiva preenchendo seus olhos. Você está mentindo. Não existem segredos que isso não possa esconder. Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse alcançá-la, a caixa se abriu. Um brilho ofuscante saiu dela, iluminando os rostos ao redor. Amália se virou para ver o que estava acontecendo. Dentro da caixa, um amuleto, um colar de pedras preciosas reluzia. A verdadeira chave, o legado da família. Você tem que escolhê-lo, Amália. Helena gritou, a urgência preenchendo cada sílaba. O calor das chamas estava em todo lugar, mas Amália sentiu uma onda de poder. Ela sabia que o que estava em jogo não era apenas a sobrevivência, mas uma escolha que mudaria tudo. O que significava ser quem ela realmente era, especialmente agora que a sua própria mãe havia surgido, desafiando tudo o que conhecia.
e aquela visão do futuro estava se desmoronando enquanto o colar brilhava, clamando por atenção. Lá fora, o caos se intensificava. O medo, como fogo, queimava dentro dela. Uma escolha precisaria ser feita. Ela olhou de um lado para o outro, os olhos cheios de perguntas. A fumaça a envolvia, o calor a golpeava, mas no fundo da mente um mistério mais profundo ecoava. O que realmente significava ser parte desse jogo perigoso? Assim, a história girava, os laços se apertavam, e a dúvida permanecia. Quem realmente era Amália? Amália ficou paralisada, a caixa de metal brilhando como uma estrela no meio da escuridão. O ar estava pesado, e a fumaça começava a envolver tudo. O que ela tinha que fazer? O que a sua mãe estava realmente dizendo? A pressão era insuportável. Com todo o pânico à sua volta, sentiu seu coração acelerar mais rápido. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar, e cada segundo que passava podia ser o último. Amália. Caetano puxou-a, quebrando o feitiço, mas ela já não estava totalmente ali. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Rubem, seu pai? A revelação a fez sentir como se a terra tivesse desmoronado sob seus pés. Era difícil respirar. A fumaça invadia seu peito, tornando tudo um labirinto de incertezas. Rubem, por sua vez, moveu-se rapidamente. Seu rosto distorcido em um misto de raiva e desespero. Ele estava ali, quase se contorcendo de ódio. Você não sabe o que está fazendo, garota. A verdade pode ser um veneno. A voz dele soava grossa, como se tentasse dominar tudo ao seu redor. Amália observou cada movimento dele, seu corpo se preparando para o que poderia acontecer a seguir. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. O chão sob seus pés tremeu violentamente e as paredes começaram a emanar um lamento profundo. O prédio estava desmoronando. Um estrondo ensurdecedor fez o tamborilar dos corações se perder em meio ao caos. Uma das paredes desabou em cima de Rubem, fazendo-o sumir sob uma avalanche de escombros. Não! Manuela gritou, e a angustiada expressão em seu rosto fez o coração de Amália doer. Mas a cena se complicou ainda mais quando o amuleto começou a brilhar com uma intensidade ofuscante, como se guardasse um poder infinito. Luzes e sombras dançavam ao redor, e algo sobrenatural parecia se desenrolar ali. Pegue! Caetano gritou, estendendo a mão em direção ao amuleto. Amália hesitou, mas um instinto profundo a fez agir. Com a mão tremendo, ela pegou o colar, e no instante em que seus dedos tocaram o metal quente, um impulso eletrizante atravessou seu corpo. A visão à sua volta se distorceu, como se a realidade estivesse se desmembrando, pouco a pouco. A luz do amuleto se expandiu, criando uma onda de energia que varreu o espaço. A fumaça se dissipou, e o que antes era confuso e escuro, agora revelava uma nova dimensão. Amália viu a si mesma em várias formas. A criança inocente, a jovem lutadora, a mulher determinada. E todas as suas versões estavam conectadas a Helena, a sua mãe, e também a Rubem, de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Eu nunca te deixei, a voz de Helena ecoava, mas não só na mente dela. Era como se fosse um cântico antigo ecoando. Nós sempre estivemos ligadas, e hão de descobrir que a verdade é um ciclo e não um fim. Mas então, a realidade que conheciam foi rompida. Pedaços do passado começaram a se materializar ao redor deles. Amália viu Helena em momentos dela, rindo, chorando, se debatendo com renúncias. Mas havia mais. Flashes de Rubem também. E segredos obscuros emergiam com cada imagem. Um contrato, uma traição e o pior de todos, uma troca de identidade. O tempo parecia se arrastar, mas tudo acontecia em um piscar de olhos. Amália, a princípio encantada pela luz, de repente ficou horrorizada. O quê? Isso não pode ser verdade. Ao seu lado, Caetano a encarou perplexo. O que você está vendo? Ele não tinha ideia do que acabara de acontecer, mas o silêncio que a envolvia respondia por si só. E naquele momento, uma nova identidade surgiu da luz, um ser que nunca imaginariam. Quem somos nós? Manuela olhou para eles, o rosto pálido e os olhos arregalados.
Enquanto a estrutura do prédio continuava desmoronando, uma última revelação ardente atingiu Amália. Ela viu a cena do passado se repetir e tudo se entrelaçou em uma fenda de entendimento. Vocês não podem escapar do que eu sei. Rubem emergiu das sombras. Vocês vão pagar. Um novo rugido de destruição ecoou enquanto tudo começava a rachar, e Amália percebeu que eles estavam no meio de algo que era maior que eles mesmos. O que realmente significava aquela luz? Estariam eles condenados a reviver o mesmo ciclo? Com o futuro em aberto, Amália sentiu uma nova urgência. O colar em sua mão pulsava. A escolha tinha que ser feita. Uma linha tênue entre salvar a si mesma e libertar sua família. O que viria depois? O que a verdade realmente traria? A cada passo, uma nova pergunta surgia. Enquanto a fumaça começava a tomar conta do ambiente novamente, Amália se virou para Caetano, o olhar firme, certeza na voz. Vamos descobrir. Amália sentiu o coração acelerar enquanto as chamas dançavam à sua volta. O colar brilhava em suas mãos, pulsando com energia que parecia chamar sua atenção. Ela olhou para Caetano, que a observava com os olhos cheios de perguntas, uma mistura de esperança e medo. Era hora de escolher, e não havia como voltar atrás. O que você vai fazer? Ele perguntou, a voz tensa. Ela respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Eu vou usar isso. Precisamos entender a verdade. A palavra verdade soou forte entre eles, ecoando a promessa de liberdade e revelações. No entanto, a fumaça começou a encher o espaço, dificultando a respiração. Amália, não temos muito tempo, Caetano exclamou, puxando-a levemente pela mão. Mas ela já estava decidida. Com determinação, colocou o colar em volta do pescoço. Assim que fez isso, uma onda de luz a envolveu, e ela sentiu cada segredo ancestral em seu ser. Tudo parecia fluir, como se uma corrente de ancestralidade a conectasse a Helena e até mesmo a Rubem. A luz irradiou e o prédio em ruínas começou a tremer ainda mais. Amália sentiu a memória de sua mãe passar por ela, uma força impotente e reconfortante. Você é mais forte do que imagina, Amália. A voz de Helena ecoava, incentivando-a, apoiando-a. A verdade não estava apenas em escapar, mas em aceitar quem realmente era. Não! Rubem gritou, tentando se levantar entre os escombros. Você não pode fazer isso. A verdade vai te destruir. Mas Amália sentiu o poder do colar, uma energia que empurrava o medo para longe. O chão sob seus pés estremeceu, e em um instante a luz mágica se extinguiu, revelando um caminho claro, bem em direção à saída do prédio. Dinamicamente, ela puxou Caetano e Manuela. É por aqui! Vamos sair! Os três corriam juntos, a adrenalina bombardeando seus corpos. As chamas aumentavam, mas a nova determinação os empurrava. Enquanto avançavam, ela percebeu que cada decisão, cada escolha, a levava mais para longe daquela vida baseada em mentiras. Finalmente, ela estava escolhendo seu próprio caminho. Ao saírem do prédio, o ar do lado de fora se encheu de liberdade, e o céu agora era de um azul claro, um contrastante com a escuridão que deixaram para trás. Os bombeiros estavam em ação ao redor, e a sirene ecoava entre as pessoas que assistiam, surpresas e temerosas. Amália tornou-se consciente da cena, os rostos dos vizinhos, as lágrimas, o alívio visível. Você conseguiu, Amália. Manuela murmurou, puxando-a para um abraço apertado, seus olhos brilhando de orgulho. A verdade tinha um peso, mas também trazia libertação. Mas no fundo da mente de Amália ainda havia incertezas. O que aconteceria agora? Rubem ainda estava lá, uma sombra que poderia ameaçar seu futuro. O que mais ela não sabia sobre sua família? Vamos lidar com isso, disse Caetano, segurando a mão de Amália. Estamos juntos nessa. E assim, na fruição da dor, surgiu um fio de esperança. Amália sentiu que a estrada à frente era longa, cheia de desafios e incertezas, mas ao mesmo tempo também prometia novas descobertas. A luta não estava acabada, mas agora, ao lado de Caetano e Manuela, estava finalmente pronta para enfrentar.
As perguntas ainda estavam em sua mente, e a verdade ainda estava longe de ser total. Quem era realmente Amália? E quem mais poderia surgir do passado? Aquela pergunta pairava como uma sombra, mas era hora de seguir em frente, de criar sua própria história. E então, antes que pudesse ser ofuscada pela dúvida, um lado dela desafiava a acreditar. E você? O que você faria se estivesse no meu lugar? Mas agora, aqui está o verdadeiro chamado. Não se esqueça de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo, para que mais pessoas possam se conectar com essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Seus insights são super importantes. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.